A paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade estamos mais uma vez reunidos para louvarmos o nome do Senhor. Já fizemos o primeiro momento de louvor e adoração, e agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 30, o versículo de número 4, livro de Provérbios. Eu quero, neste momento, cumprimentar a você que está aí do outro lado da tela, cultuando a Deus conosco. Quero mandar aí um abraço para as minhas tias lá em Curitiba, que sempre nos assiste, a tia Maria Sampaio e a tia Lemoa. Quero mandar também um abraço na paz do Senhor para minha prima Delma em Belo Horizonte, que sempre nos assiste. Quero mandar um abraço especial para o pastor Gildásio, que está lá no Piauí, nosso amigo, e também está nos assistindo neste momento. E a você, que está aí do outro lado, que eu não citei o nome, mas que é um privilégio ter você conosco para louvar a Deus, para meditar na palavra de Deus juntamente conosco nesta oportunidade. Seja bem-vindo a este lugar. Todos encontraram Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 4. Diz assim o texto: quem subiu aos céus e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Aleluia. Te convido para uma palavra de oração. Pai, neste momento nós te adoramos, ó Deus, por mais uma oportunidade concedida pelos céus, de estarmos aqui reunidos neste santuário, Senhor, para te louvar, para render a ti o nosso louvor e adoração. Pai querido, aceita, Senhor, esta oferta de louvor da tua igreja, cada um dos teus pequeninos, Senhor, que estão te louvando juntamente conosco através deste culto, Pai. Deus, entra na vida desta pessoa que precisa de um milagre, Senhor. Visita, Senhor, este homem, esta mulher que precisa, Senhor, de sentir a tua presença nesta oportunidade, Pai. Que está triste, que está enfermo, que está atribulado por algum outro motivo, ó Deus. Entra, Senhor, com provisão, vai de encontro à necessidade de cada um dos teus filhos, é o que nós te pedimos, Pai, e por fé te agradecemos em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, nesta oportunidade, eu gostaria de te convidar a dar um passeio pelas Escrituras Sagradas. Nós lemos Provérbios, capítulo de número 30, versículo número 4, e eu gostaria de ler com você Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 14 e versículo 15. São dois textos que nós estaremos usando como base para esta mensagem de hoje. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, que nos diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Eu quero, como disse, te convidar para caminhar um pouco pelas Escrituras Sagradas. Nós queremos intitular esta mensagem como o nome do Salvador. Nós observamos aqui no Gênesis, no capítulo de número 3, onde o homem infelizmente pecou e caiu, perdeu a comunhão com o Senhor, perdeu
a graça de Deus, conforme Paulo afirma em Romanos capítulo 3 e versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E nós observamos aqui, queridos, um pronunciamento da parte do próprio Deus, dando a sentença do pecado de cada um daqueles que pecaram neste momento aqui. Para Adão, o homem, para Eva, sua esposa, e também para a serpente. E Deus, ele lança uma palavra de maldição sobre a serpente, e também ele lança uma sentença. A sentença é que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Na verdade, nós usamos o termo serpente, mas a serpente aqui estava prefigurada na pessoa do próprio inimigo de Deus. E o inimigo, desde então, ele começou a montar uma vigilância para tentar atrapalhar o projeto de Deus e evitar que a semente desta mulher viesse a esmagar-lhe a cabeça. E nós observamos a vida do primeiro fruto daquele casal, depois o segundo fruto, e esses frutos cresceram, Caim e Abel, e a Bíblia diz que ambos adoraram ao Senhor, ambos ofereceram sacrifícios a Deus, com oferta daquilo que eles produziram, mas a palavra de Deus diz que um deles foi aceito, e o outro não. E aquele que foi aceito, certamente o inimigo pensou: será este que vai esmagar a minha cabeça? Eu preciso dar um jeito de eliminá-lo, de destruí-lo, antes que seja tarde demais. E nós observamos que Abel foi morto pelo seu próprio irmão, no Gênesis, no capítulo de número 8. E nós observamos, Gênesis capítulo de número 4 e versículo de número 4, melhor dizendo, aconteceu ali a destruição do irmão Abel pela mão do próprio irmão Caim, e Abel foi destruído. Logo o inimigo comemora que havia destruído o plano de Deus, mas ainda tinha um vivo, que era Caim. Esse poderia ser uma ameaça para a serpente, porque era filho da mulher a qual Deus havia falado que iria, da semente dela surgiria alguém que lhe esmagaria a cabeça. Mas no versículo de número 8, nós observamos Caim cometendo um pecado, matando seu irmão Abel. E no versículo de número 11, nós observamos Deus amaldiçoando a Caim. Caim é amaldiçoado pelo próprio Deus, dizendo: maldito és tu, porque por tua causa a terra embebeu o sangue inocente do teu irmão, maldita será a tua semente. Então Caim passa a ser um homem amaldiçoado por Deus. Logo, alguém amaldiçoado pelo próprio Criador jamais seria uma pessoa que ameaçaria esmagar a cabeça da serpente. Passou-se algum tempo, passou-se alguns séculos, passou-se alguns milênios e não surgiu esta pessoa. De repente, no livro de Gênesis, no capítulo 6 e no versículo de número 8, surge um novo nome, uma nova ameaça para a serpente. Este nome era Noé. Em Gênesis capítulo 6 e versículo 8, a Bíblia diz que Deus se agradara de Noé. Uma pessoa de quem Deus se agrada, logo pode ser uma ameaça para a serpente. E Noé foi o homem que andou na presença de Deus por 300 anos, recebeu uma missão, construiu a arca, julgou a humanidade. Noé ia prosseguindo bem na caminhada, e a serpente acompanhando de perto o desenrolar daquele homem, que era um homem prudente, um homem exemplar. Mas depois do dilúvio, Noé planta uma vinha, e ao comer do fruto, dos primeiros frutos,
ali daquela vinha, ele se embriaga, ele se embebeda, ele perde o controle, ele perde a razão, e ali há um escândalo. E Noé então é reprovado por aquele escândalo. Um homem que havia se envolvido no escândalo daqueles jamais seria capaz de esmagar a cabeça da serpente. É como se eu observasse o inimigo respirando aliviado, que mais uma vez teve vitória, mais uma vez conseguiu destruir o plano de Deus. E aí o desenrolar da humanidade continua. Deus levanta um homem chamado Abrão, lá na terra de Ur, na Caldeia, e Deus envia este homem para distante da sua terra. Esse homem constitui como esposa uma mulher aparentada sua, chamada Sarai, e eles vão viver na terra onde Deus determinou que eles vivessem. E peregrinando pelo Egito, um dia Abraão, apesar de ser chamado amigo de Deus, apesar de ter intimidade com Deus, de conversar com Deus cara a cara, Abraão fraquejou e ele mentiu a respeito do seu matrimônio, dizendo que a sua esposa era apenas sua irmã. E por duas vezes Abraão cometeu esse delito, tanto no capítulo 12, do versículo 11 ao 15, como também no capítulo 20 e versículo de número 2, em outro cenário com Abimeleque. Abraão fraquejou. Logo, um homem que não fala estritamente a verdade não seria um forte candidato a derrotar a serpente. Mas Abraão gerou um filho aos 100 anos de idade, um verdadeiro milagre. Sua esposa, com 90 anos de idade, gera um filho, e a Bíblia diz que esse menino foi criado no temor do Senhor. A Bíblia diz que esse menino foi obediente aos seus pais. A Bíblia diz que esse menino orava. Depois que ele cresceu, ele ia para o deserto para orar. Inclusive, no dia que a sua esposa, a sua noiva, chega ali ao encontro, ele tinha saído ao campo para orar, para falar com Deus, para ter comunhão com Deus. Era um moço ilibado, de uma reputação ilibada, que ninguém ousava dizer alguma coisa contra a boa reputação daquele rapaz. E aquele rapaz se casa. O homem prudente herda tudo de seus pais, inclusive a promessa que Deus havia dito a Abraão lá no Gênesis, no capítulo 12, do versículo de número 1 ao 3, aonde Deus disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, louvado seja o nome do Senhor. Apesar de haver uma grande promessa, Abraão já tinha falhado, mas tinha uma expectativa no seu filho. Porém o seu filho comete o mesmo pecado do pai. Ele mente a respeito do matrimônio com Raquel, dizendo que ela seria sua irmã, com medo de ser perseguido pelo o reinado de Abimeleque. E ali é como se também fracassasse aquele que seria um forte candidato, aquele que tinha uma promessa de Deus de abençoar todas as nações, e poderia ser uma ameaça a esmagar a cabeça da serpente. Continuemos. Isaac falhou. Deus levanta Moisés, um homem, depois de mais de meio milênio, ele é levantado, nasce um menino no Egito, de um povo hebreu escravizado por Faraó. E aquele menino nasce numa época proibida, aonde todos os homens nascidos na casa dos hebreus deveriam ser assassinados no nascedouro. A sua mãe o guarda por 3 meses. Quando o choro do menino já não poderia ser escondido da vizinhança, a sua mãe elabora um plano ousado de salvação e tece um cesto de junco, coloca aquele menino às margens do rio Nilo, próximo ao local aonde a princesa, a filha de Faraó, viria para tomar banho com as suas amas. E ali aquela moça apaixona-se por aquela criança e resolve adotá-lo e criar como sendo a sua mãe. Vão atrás de uma ama para amamentá-lo, e por um milagre a sua própria mãe consegue amamentar aquela criança até que ele seja desmamado. E Moisés foi criado no palácio de Faraó.
com todas as regalias de um príncipe, estudou nas melhores escolas do Egito, ficou dotado nas maiores e nas mais profundas ciências daquela existência. Era um homem dotado para ser um general no Egito e posteriormente assumir o trono de Faraó. Mas Moisés comete um deslize. Moisés assassina um egípcio, um soldado egípcio, para fazer justiça com um dos seus irmãos hebreus. E isto é descoberto. Moisés foge para o deserto de Midian e vive fugitivo por quase 40 anos ali naquele deserto. Logo Moisés fracassou, porque cometeu um delito reprovável, o mesmo pecado que cometera Caim lá no passado. Moisés acabara cometendo, ainda que para promover a justiça. Logo, não seria mais um forte candidato, não seria mais uma grande ameaça para a serpente. Aí, queridos, alguns séculos depois, Deus levanta Samuel. Samuel também não foi esta pessoa. Deus levanta Gideão em um momento em que não havia mais esperanças, expectativas. Gideão faz uma grande revolução, conquista o poder e a honra para Israel novamente, mas Gideão também fracassou. Ele não seria esta semente que esmagaria a cabeça da serpente. Alguns séculos depois, Deus levanta Davi, levanta uma criança, um menino, do meio do rebanho de seu pai. Davi era um filho que era rejeitado pelos demais irmãos, era um filho que não tinha boas relações, não tinha boa acolhida na casa de seu pai, apesar de ser um menino trabalhador, apesar de ser um menino obediente a seu pai. Mas Davi era uma criança, era um rapazinho que era tido como imprestável. Os outros foram servir a guerra, Davi foi para o campo cuidar das ovelhas, uma das tarefas mais desprezíveis entre eles. Só que Deus viu Davi no meio daquele rebanho e ungiu Davi a rei entre os seus irmãos, exaltando ele acima dos seus irmãos. Deu-lhe poder e autoridade para matar o leão com as próprias mãos, para estraçalhar um urso com as suas próprias mãos. Anos depois, Davi dar a vitória para Israel, representando o exército de Israel, ele vence o maior inimigo de Israel, que era o gigante Golias. Davi é enaltecido, é ovacionado, torna-se general do rei Saul, torna-se genro do rei Saul, logo parte da família real. Depois Davi assume o trono e Deus chega a declarar que encontrou um homem segundo o seu coração. Logo Davi passa a ser uma grande ameaça e o inimigo passa a observá-lo de perto. Um dia o inimigo prepara uma armadilha e Davi cai. Davi peca em um pecado de adultério, comete assassinato e logo é reprovado, deixa de ser uma ameaça. Mas surge alguns séculos depois um homem chamado Isaías, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E este Isaías, ele trazia uma mensagem estranha, ele trazia uma mensagem diferente da mensagem dos demais profetas que já havia se levantado antes dele. Olha o que Isaías disse lá no capítulo 7 e versículo 14 do seu livro. Ele faz uma declaração que a virgem conceberia e daria à luz uma criança. Isso até então seria inacreditável, era inédito, não se haveria nenhuma possibilidade científica de isso acontecer. Mas Isaías dá uma pista de quem seria este menino que nasceria da virgem. O seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Logo o inimigo ficou muito preocupado, como uma virgem conceberia, mas esse seria o sinal. Mas Isaías ainda continua no seu discurso terrivelmente estranho e impossível de acontecer. No capítulo 9 e no versículo 6, ele diz assim: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros.
Principado quer dizer príncipe, aquele que vai assumir o trono posteriormente, aquele que será feito rei posteriormente. E olha só o que Isaías declara a respeito deste menino: além de ser predestinado a ser feito rei, ele também tinha alguns nomes, alguns títulos. Ele diz: e o seu nome é Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele será da descendência de Davi. Logo aqui deu um estalo, o inimigo começou a observar a lógica. Se acontecesse esse negócio impossível, teria que vir da casa da descendência de Davi. Só que passou-se um século, passou-se 2, passou-se 3, passaram-se 4, 5 séculos e não aconteceu nada de extraordinário. Mas no ano 81 do 6º século daquela profecia, queridos, a virgem na cidade de Belém, aleluia, aliás, a virgem da Galileia, ela engravida, recebe uma visita do anjo e a mensagem que receberia através do Espírito de Deus, aleluia, a concepção do Espírito Santo, e ela engravidaria, conforme está registrado lá em Mateus, no capítulo de número 1, do versículo 18 ao versículo de número 25, onde diz: e o nascimento de Jesus foi assim, a virgem concebeu. E aí começa a contar a história de Maria, que estava noiva do seu esposo, do seu noivo José, e ainda não se tinha tido conhecimento algum, nenhum contato físico entre si, e ela se encontrou grávida do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o inédito, o impossível aconteceu. Louvado seja Deus. A virgem concebeu e deu à luz, aleluia, a um filho. No livro, prosseguindo, no livro de Lucas, no capítulo de número 2, do versículo 8 ao 11, um anjo de Deus visita os pastores dos arredores de Belém, na Judéia, para trazer uma mensagem. E a mensagem que aquele anjo dizia àqueles pastores é: não tenha medo, eu estou trazendo uma mensagem de paz, eu estou trazendo uma nova que vai alegrar todos vocês. Hoje em Belém nasceu um menino, nasceu o Salvador de vocês, corram para lá. E então, queridos, aconteceu aquilo que na cidade de Davi, da descendência de Davi, nasceria um menino que traria o principado sobre os seus ombros, que traria o cetro na sua mão, ou seja, a autoridade para se tornar rei. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E Jesus começou a crescer em graça, em conhecimento e também em estatura. Foi um menino abençoado. Aos 12 anos já debatia com os doutores da lei ali no templo em Jerusalém. Aos 30 anos, quando foi batizado por João Batista, foi para o deserto, e após 40 dias de jejum e oração, sem comer e sem beber, segundo as escrituras, o inimigo depara-se com Jesus. Quem sabe ele prepara a melhor hora, a hora onde ele estava mais fraco, mais carente, mais necessitado, em todos os sentidos, emocional e fisicamente. O inimigo chega para ele e faz alguns desafios, só que Jesus prevalece, Jesus vence todos os desafios, Jesus é vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa vez o inimigo perdeu, mas ele continuou insistindo. Jesus começa o seu ministério, escolhe 12 discípulos que posteriormente foram seus apóstolos, e começa a operar maravilhas, e começa a destroçar o reino das trevas, a curar enfermos, a libertar oprimidos do demônio, a ressuscitar mortos, e começa a chacoalhar o reino das trevas. Só, queridos, que depois de 3 anos e meio aproximadamente, o inimigo comemora Jesus pendurado num madeiro, numa cruz, dando seus últimos suspiros agonizantes e dizendo: Eli, Eli,
lama sabachthani, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O inimigo começa a ficar alegre, achando que conseguiu uma vitória. Jesus expira, entrega o seu espírito conforme as escrituras, é sepultado por José de Arimateia e mais alguns discípulos, e há uma grande festa no inferno. Eu imagino que se tivesse fogos de artifício, Satanás teria soltado rojões de fogos de artifícios, como se solta em Copacabana na virada do ano, comemorando a vitória, porque ele venceu mais um dos seus planos diabólicos. Mas, queridos, ao terceiro dia acontece algo extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás havia se esquecido que Jesus tinha dito lá em João capítulo 10 e versículo 17: eu dou a minha vida para tornar a tomar, eu tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomar, porque o meu Pai me deu este poder. Louvado seja o nome do Senhor. E na madrugada do terceiro dia, o anjo brada ali dos céus, naquele túmulo, e diz: Jesus, o teu Pai te chama. Louvado seja o nome do Senhor. E para a glória de Deus, Jesus se levanta daquele túmulo, aleluia, e para desespero do inferno, Jesus chega no inferno em pessoa, aleluia. A Bíblia diz lá em Pedro, no capítulo de número 3 e no versículo de número 19, que Deus desceu às profundezas do inferno. Você já imaginou alguém fazendo uma festa, comemorando a derrota do seu inimigo, e de repente esse inimigo, no meio da festa, chega e destroça toda a festa e vira tudo para o ar? Foi isso que aconteceu naquele momento. Aleluia. Conforme Paulo nos afirma, tragada foi a morte na vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo perdeu mais uma vez. Na verdade, ele sempre se enganou. Ele pensava que tinha ganhado as suas batalhas, teria tido vitória. Mas o plano de Deus ninguém pode sabotar, queridos. Deus é soberano, Deus é excelso, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E Jesus conquista a vitória para mim, para você, aleluia, por causa da morte de Cristo. Conforme irmão José Newton cantou o hino aqui, eu li que Jesus fora preso, toda aquela via crucis cantada no hino que foi entoado ao Senhor aqui, conta-nos a história do sofrimento de Cristo. Tudo aquilo que ele passou não foi porque ele é um derrotado, porque ele foi vencido pelo sistema. Não, amados, ele deu a sua vida para tornar a tomá-la. Só ele teria poder para resgatar a humanidade, para reconciliar-nos com o nosso Criador. Louvado seja o nome do Senhor. E se hoje nós somos livres para adorar ao Senhor, é por causa da redenção que Cristo executou no Calvário por nós. Louve a Deus por isso. Você não é um derrotado, porque Cristo já conquistou a tua vitória. Não se entristeça pelas perseguições, pelas lutas, pelas tribulações, pela tua pouca força, que muitas vezes você diz que quase não tem força para lutar. Jesus está contigo, Ele é o teu guardador, Ele é a tua vitória, Ele é a tua alegria, Ele é a tua esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então alegra-se, igreja, porque Cristo já comprou-nos com o preço do seu próprio sangue. Cristo venceu o inferno, Cristo venceu todos os planos do inimigo. Cristo rasgou a cédula que nos incriminava e nos mandava para a perdição, aleluia, e escreveu o meu nome no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E colocou em mim a marca do seu sangue. Louvado seja Deus. Eu agora sou cidadão do céu, comprado e lavado no sangue do Senhor. Olha aqui para mim, você também pode ser um cidadão do céu, se você entregar a tua vida a Jesus, se você crer nesta mensagem, aleluia, e convidar Jesus para fazer parte da tua vida.
não como um inquilino, não como um hóspede, mas como o Senhor da tua vida, como Deus da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados, confesse-o como Senhor e Salvador da tua vida, e terás o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos que estão presentes a se colocar de pé. Eu quero orar neste momento, orar inclusive pela tua vida que está nos assistindo nesta hora. Quero também orar pela nossa nação, fazer um clamor pela nossa nação neste momento. Se você pode, feche os teus olhos e ore comigo nesta hora. Pai Santo, mais uma vez, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és santo, Tu és justo, Senhor, porque Tu nos compraste com um preço incalculável, imensurável, e escreveste o nosso nome no livro da vida, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Eu quero orar por esta pessoa que neste momento está entregando a sua vida ao Senhor, está confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Recebe esta pessoa como teu filho, escreve o seu nome no livro da vida, Pai, e entra na vida desta pessoa, mexe com a sua estrutura, Senhor, e que seja morada do teu Espírito Santo. Deus abençoa, Pai, a tua igreja, aqueles que estão enfermos em seus lares, aqueles que estão hospitalizados, aqueles, Senhor, que estão se convalescendo desta enfermidade, desta pandemia que está assolando a nossa nação. Ó Deus, consola aqueles que perderam entes queridos, Pai. Neste momento nós queremos orar pela nossa nação, orar pela nossa terra, orar pela nossa gente, orar pelas nossas autoridades, ó Pai. Ó Deus da glória, que tenha paz nesta nação, Senhor, e haja prosperidade para a glória do teu nome, Senhor. Nós profetizamos a vitória, nós profetizamos a bênção nesta nação que glorifica o teu nome, que arteia a bandeira cristã, a bandeira do Evangelho, e proclama que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos e te agradecemos em o nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Ao som do violão do Júnior, eu despeço.